Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando por aqui para nós resolvermos mais uma questão do concurso da AFA que ocorreu no ano de 2019 para ingresso no ano de 2020. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. Vamos, portanto, à leitura da questão de número 58. Considere duas fontes pontuais F1 e F2 produzindo perturbações de mesma frequência e amplitude na superfície de um líquido homogêneo e ideal. A configuração de interferência gerada por essas fontes é apresentada na figura abaixo. Sabe-se que a linha de interferência C, que passa pela metade da distância de 2 metros que separa as duas fontes, é uma linha nodal. O ponto P encontra-se a uma distância D1 da fonte F1 e D2 da fonte F2 e localiza-se na primeira linha nodal após a linha central. Considere que a onda estacionária que se forma entre as fontes possua 5 nós e que 2 destes estejam posicionados sobre as fontes. Nessas condições, o produto D1 vezes D2 entre as distâncias que separam as fontes do ponto P é... Bom, pessoal, essa é a nossa questão de número 58, né? Eu peço para que vocês tenham muito cuidado, tá? No enunciado, né, já havia sido destacado, já havia sido colocado para vocês que nós temos aí uma série de linhas nodais. Linhas nodais, nós vamos inclusive confirmar, ratificar mais à frente, que é uma característica muito intrínseca, né, de uma interferência destrutiva, pode ser? E aí você percebe a distribuição de algumas linhas nodais, e quando isso acontece, galera, quando você conecta aqui um segmento, né, de reta entre as duas fontes que estão causando perturbações, você vai ter a formação de ondas estacionárias exatamente sobre esse seu segmento, né, de reta que está conectando aí a fonte F1 com a fonte F2. Perfeito? E é o que a gente vai fazer justamente no próximo slide. Eu só peço cuidado porque a gente tem que, né, a gente deveria tomar muita atenção nas ondas estacionárias que vão ser formadas entre essas duas fontes, tá? O autor alega para você que serão 5 nós e que 2 destes estejam posicionados, né, exatamente sobre as nossas fontes F1 e F2. Sabendo disso, vamos lá para o próximo slide? Olha só, analisando essas ondas estacionárias, eu tenho as duas fontes aí devidamente posicionadas, e aqui nós teríamos, né, a formação dessas ondas estacionárias. Repara que eu contei para vocês direitinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 nós sendo formados aqui nessa região. E 2 deles, ó, 1 e 2, estão exatamente sobre as nossas fontes, tá? O que vocês têm que tomar cuidado aqui é o seguinte, tudo isso aqui me representaria uma oscilação completa, tá certo? E se você parar para perceber, aqui você tem outra oscilação completa. Ele alega lá no enunciado que a distância, né, entre as duas fontes aí é igual a 2 metros. Então o que eu vou fazer? O que eu vou analisar? Essa distância de 2 metros corresponde a 4 vezes esse tamanhozinho aqui. E esse tamanhozinho, lembra do seguinte, pessoal, se tudo isso daqui é um comprimento de... se tudo isso aqui seria uma onda completa, né? Basicamente, essa distância aqui, ela equivale à metade, né, do nosso comprimento de onda. Aqui ficou bem feio, né? Ficou bem estranho, mas basicamente aqui seria o lambda dividido por 2. E aí você percebe que isso aparece outras, né, 4 vezes, tá? Então você tem aí ao todo 4 comprimentos de onda, fechando uma distância de 2 metros. Aí ficou fácil. Você percebe que o comprimento dessa sua onda estacionária equivale a 1 metro, perfeito? Então, nosso objetivo é fazer agora a análise das nossas linhas nodais. Eu vou trazer novamente a imagem que aparecia lá no enunciado para a gente, tá certo? Então, o que vai rolar aqui agora é uma geometria, né? Você percebe que basicamente houve a formação de um certo triângulo retângulo. Olha a hipotenusa aqui, que vale 2 metros, e os dois catetos já estão posicionados, são as distâncias D1 e D2 que você está interessado em descobrir. Até porque a pergunta, né, final da questão da AFA é justamente quanto que vale esse produto, perdão, entre D1 e D2. Bom, evoluindo-se, né, com as continhas, você vai perceber que dá para rolar esse teorema de Pitágoras, e aqui nós vamos ter uma equação de número 1, porém, essa equação de número 1, ela trabalha com duas incógnitas, então para duas incógnitas você precisa, é obrigatório que você tenha mais de uma equação, pelo menos duas, né? Já te ajuda. Então vamos atrás de uma segunda equação, e aí a gente começa a pegar algumas, né, informações precisas do nosso enunciado, tais como a linha C
ser uma linha nodal, né? E aí, se ela é uma linha nodal, ela está numa região aí que eu coloquei para vocês igualmente espaçada entre as fontes F1 e F2, ou seja, essa distância aqui vale x, né, entre a fonte F1 e essa linha C, e essa distância entre a fonte F2 e a linha C também vale x. Ou seja, quando isso acontece, vocês vão acabar percebendo, pessoal, que haverá uma interferência destrutiva, já que a linha C é uma linha nodal, tudo bem? E essas nossas fontes, para causarem interferência destrutiva na linha nodal C, elas não podem estar em fase, elas deverão estar em oposição de fase. Se vai rolar uma oposição de fase, se vai rolar uma interferência destrutiva, eu tenho que fazer a diferença, né, entre os caminhos que essas fontes levam para chegar no ponto P. Essa diferença basicamente vai ser igual ao produto de N, tá? Eu já vou pontuar para vocês como que a gente vai distribuir esse N. E isso daqui, ó, é a metade do comprimento de onda. Se a interferência é destrutiva e as fontes estão em oposição de fase, esse número N, pessoal, ele obrigatoriamente tem que ser números pares, tá certo? Então, o que você vai fazer? Basicamente, ele alega para ti que o ponto P ele está na primeira, né, na primeira linha nodal após a linha C. Então, você conta, aqui seria a linha C, né? Pode melhorar isso aqui. Se o N for igual a zero, nós estaríamos de fato na linha nodal C, mas se a gente vai para a primeira linha após a nodal, aí você tem que utilizar esse doisinho aqui para o teu N, tudo bem? Então, repara no seguinte, essa diferença de caminhos aqui, caso você estivesse justamente nessa linha C, né, imagine que você tinha aquela distância x da fonte F1 e você tinha essa outra distância x da fonte F2. Então, ficaria uma diferença de caminho x menos x. Isso, né, sendo basicamente n vezes lambda sobre 2. Essa diferença de x menos x daria zero, né? Zero é igual a n vezes lambda sobre 2. Você já sabe que o lambda não é igual a zero, existe um comprimento de onda, então é o n que deveria ser zero nessa situação, para que o produto de duas grandezas viesse a me dar zero, tá certo? Então, basicamente, é por isso que eu tenho que utilizar para o P o valor logo após o zero, que no caso é o 2. Então, fazendo essa substituição, a diferença entre os caminhos D1 menos D2, tá? Vai ser, basicamente, aqui eu peço perdão, esqueci de colocar lambda dividido por 2, tá certo? Mas, basicamente, quando você vem fazendo essas substituições necessárias, D1 menos D2 vai dar 1, tá certo? Vai dar 1, e basicamente o nosso D1 ele vai ser 1 mais D2. Essa é a nossa equação de número 2, pessoal. O que eu faço agora é uma substituição, é encaixar essa equação 2 na nossa equação de número 1. Fazendo essa substituição, vai rolar uma equaçãozinha do segundo grau aí pra gente, tá? Eu não sou fã do produto, né, da soma, não sou muito fã disso não. Eu sou mais do Bhaskara, tá? Então aqui eu extraio o delta, eu acabo visualizando pelos termos da minha equação que o delta vale 28. Então, portanto, o valor do D2, né, já sabendo que o delta deu 28, vai ficar basicamente com essa estrutura que vocês estão vendo aqui, que eu vou chamar de número 3, beleza? E aí, sabendo-se, né, que o D2 vale essa estrutura, eu posso voltar com a equação de número 3 na nossa equação de número 2, né, fazer uma mera substituição, e descobrir que o nosso D1 vai ser 1 mais raiz de 7 sobre 2, é o que eu chamo de equação de número 4. Bom, se ele quer saber o produto D1 vezes D2, eu vou multiplicar a equação 3 pela equação 4 e vai cair num produto notável, né? Com aquela estrutura que A mais B, né? A mais B multiplicado por A menos B. E isso daqui tem que ser inevitavelmente igual a A ao quadrado menos B também elevado ao quadrado, perfeito? E aí, resolvendo-se essa estrutura, D1 vezes D2 vai acabar ficando 6 sobre 4. 6 sobre 4 dá para simplificar, portanto, 3 meios, quando nós olhamos para as alternativas, perdão, a que mais combina é de fato a letra B. Pessoal, espero muito que vocês tenham curtido essa nossa resolução, tá certo? Ficamos por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.